Dando sequência ao nosso Código Penal, agora vamos abordar o artigo 36, seguindo, regras do regime aberto. O caput do artigo 36 do Código Penal diz o seguinte: o regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Logo a pergunta que vem à mente: qual tipo de preso pode ser inserido no regime aberto? De acordo com o artigo 33, parágrafo 2º, a linha C, diz o seguinte: o condenado não reincidente, então logo eu preciso que ele seja o quê? Primário, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, tá? Então não quer dizer que é obrigatoriedade do juiz determinar o regime aberto ao preso que preencha esses requisitos, tá? Desde o início, ou seja, desde o início da sua pena, cumpri-la em regime aberto. Outra pergunta que vem à mente: como será cumprida a pena no regime aberto? O parágrafo 1º diz o seguinte: o condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, esse deverá aqui, eu tenho uma obrigatoriedade por parte do condenado, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. E um detalhe para vocês: o regime aberto se baseia no bom senso e autorresponsabilidade, já que além de preencher os requisitos para ser inserido no regime aberto, o preso deve concordar com a sua progressão para esse regime. Porque lembra, o preso, a nossa lei de execução penal fala que a pena ela deve ser cumprida de forma progressiva, tá? Lembrando que isso não impede que o preso regrida de regime, beleza? Mas o preso que começou no regime fechado, ele pode seguir para o regime semiaberto, ele vai progredir para o semiaberto e depois para o aberto. E o preso que iniciar, que ele preencheu os requisitos e ele puder iniciar o seu cumprimento de pena no regime aberto, ele precisa aceitar tudo isso que será imposto a ele, tá? Lá na lei de execução penal, no artigo 113, o caput fala o seguinte: o ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo juiz, tá? No caso, o juiz da execução. O artigo 114 diz o seguinte: somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que, então aqui eu tenho uma obrigação, tá? O preso que estiver, o preso condenado que estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente, ou seja, assim que ele for para o regime aberto, ele precisa comprovar, ele precisa provar ali que ele pode imediatamente arrumar um serviço. O inciso 2º diz o seguinte: apresentar pelos seus antecedentes e pelos seus resultados de exame criminológico fundados indícios de que irá ajustar-se com a autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade ao novo regime. Então, além de preencher os requisitos, ele precisa passar pelo exame criminológico. Lembrando que eu vou até abordar com vocês que o exame criminológico para o preso progredir de regime, ele passou a ser obrigatório com a lei da saidinha, tá? O uso da tornozeleira eletrônica, ele é obrigatório? De acordo com a lei de execução penal, a LEP 7.210, artigo 115, o juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, entre as quais a fiscalização por monitoramento eletrônico, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias: permanecer no local que for designado durante o repouso noturno e nos dias de folga, sair para o trabalho e retornar nos horários fixados, não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial, e comparecer a juízo para informar e justificar suas atividades quando for determinado. Eu tenho a Lei 14.843, conhecida como a Lei das Saidinhas, ela não trouxe a obrigatoriedade dessa medida, do uso da tornozeleira eletrônica. Ela manteve a decisão como competência do juiz da execução, conforme previsão na Lei de Execução Penal, tá? E a quem compete, de acordo com a Lei das Saidinhas, a quem compete determinar o uso ou não da tornozeleira eletrônica, Artigo 66 da Lei de Execução Penal, inciso 5º, a linha J, determinar. Então, ao juízo da execução compete o quê? Determinar a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado nas hipóteses legais. Parágrafo 2º. O condenado será transferido do regime aberto se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se podendo não pagar a multa cumulativamente aplicada, ou seja, quando o condenado, além da pena,
além da pena dele, ele também sofreu uma sanção extrapenal. Ele precisa pagar uma pena, uma multa ali, além da sua pena. Então, se ele puder pagar essa multa e não pagar, ele vai o quê? Ele vai regredir, né, de regime. Lembrando que a progressão per salto no nosso Código Penal ela não é permitida no nosso ordenamento jurídico. Ou seja, o preso ele não pode ir do regime fechado para o regime aberto. Mas a regressão per salto ela é permitida, ou seja, ele pode sair do regime aberto e retornar para o regime fechado ou o semiaberto. Então, no artigo 118 da Lei de Execução Penal, temos o seguinte: a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, né, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando condenado. Então, o condenado ele pode regredir de regime quando praticar fato definido como crime doloso, tá? Ou seja, ele teve a intenção de praticar aquela conduta criminosa ou falta grave e sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torna incabível o regime. Por quê? Ele teve a primeira condenação com uma pena ali inferior a 4 anos, né? Como temos previsão no nosso Código Penal. E ele preenche o requisito, ele é réu primário. Porém, ele sofreu uma nova condenação. Então, ele já não é mais réu primário, beleza? E ele, o que é? A sua pena agora, somada a outra condenação, ela ultrapassa o limite, né, o qual é permitido eu incluir esse preso em regime aberto. Então, aqui, para reforçar com vocês, é permitido a regressão per salto, tá? O condenado ele pode sair do regime aberto e voltar para o fechado, mas não é permitido a progressão per salto. Esse sujeito ele não pode, esse condenado, sair do regime fechado e ir diretamente para o regime aberto.